Bom dia a todos. É com imenso prazer que nós retornamos à Colatina para mais uma reflexão no domingo pela manhã a respeito da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos refletir sobre a fé. Então, para iniciar o nosso trabalho, nós colocamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata na nossa doutrina do tema fé e de toda a doutrina do Cristo. E aí, para iniciarmos, vamos pensar o que é a fé. Ter fé é exatamente o quê? Fé se assemelha à certeza. Fé é acreditar em algo. Mas como acreditar? Acreditar porque alguém disse que é verdade? Ou porque usamos a nossa razão, o nosso entendimento sobre o nosso artigo de fé, e aí então, entendendo, cresce em nós a certeza. Vamos ver o que falam os Espíritos a respeito desta fé. Antes, porém, nós vamos ver como era a fé no século XIX. O século XIX, o Espiritismo surgiu exatamente no meio do século XIX, 1857. As religiões que imperavam na América e na Europa eram cristãs. E a fé que essas religiões divulgavam era uma fé que não exigia de nós o raciocínio. Simplesmente um líder religioso dizia que depois da morte acontecia assim e nós acreditávamos. E aí, a partir dessa crença não raciocinada, nós cumpríamos todas as exigências que as religiões da época ditavam como verdade. Então, os mistérios e os dogmas da fé, até 1857, nas religiões cristãs, não eram questionados. Esses dogmas eram verdades que nós não poderíamos questionar. Se nós não entendêssemos, por exemplo, a Santíssima Trindade, nos diziam, mas é assim. Se você quer ser desta religião, aceite. Se nós não entendíamos ou não conformávamos bem com a explicação do que era o céu, do que era o inferno, e se nós víssemos nessas explicações alguma injustiça, nós não poderíamos questionar. Porque o pensamento dominante da época dizia que era assim e ponto final. E isso fez com que muitos de nós nos afastássemos dessa fé que passou a não satisfazer aos nossos questionamentos íntimos. Então nós temos, historicamente, no meado do século XIX, muitos incrédulos e algumas pessoas materialistas, por perceberem que esta fé não raciocinada, que esses mistérios e esses dogmas da religião não explicavam de uma forma contundente, de uma forma satisfatória, o que era a vida e qual era a continuidade da vida. Então, muitos pensadores fizeram carreira no materialismo a essa época. A ciência começou a desmentir princípios religiosos e botar em questão a existência de Deus e de todos os mistérios e dogmas da fé. Então, em 1857, o pensamento dominante da fé nesse século era: pela fé, o homem submete completamente a Deus, a inteligência e a vontade. Olha,
submete completamente a Deus, a sua inteligência e a sua vontade. Eu não posso questionar. Antes de 1857, nós tivemos, em nome dessa fé, em nome dessa verdade que era imposta pelas religiões dominantes, muitos crimes, muitas pessoas que foram levadas ao sacrifício até a morte, por discordarem do pensamento religioso. E isso foi trazendo um movimento contrário à fé que não era, à época, inabalável e raciocinada. Muito bem. Se nós formos hoje ao dicionário, nós encontramos essa definição de fé. Fé é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, o próprio dicionário hoje nos dá a ideia de que quem tem fé acredita, e ponto final, sem nenhuma necessidade de verificar se é verdade. A doutrina dos espíritos veio trazer, na metade do século XIX, exatamente um pensamento contrário a esse não questionamento aos dogmas religiosos. Outra definição também do dicionário é que a fé não carece absolutamente de qualquer argumento racional. A ciência discordava e discorda até hoje desse pensamento. Porque o pensamento científico é o pensamento questionador, é o que quer saber os porquês, é o que quer saber as origens de tudo, as explicações, para aceitar como verdade ou não. Então, baseado nisso, os espíritos trouxeram uma nova maneira de encarar a fé, e é o que nós vamos colocar hoje. Mas antes, mais uma definição do dicionário: alegações baseadas em fé não são reconhecidas pela comunidade científica como parâmetro legítimo de reconhecimento ou avaliação de uma verdade de um postulado. O que quer dizer isso? Se nós dizemos a reencarnação existe, este é um ponto de fé da doutrina dos espíritos. Se nós dissermos a vocês, acreditem, porque foram os espíritos que disseram, esse não é o pensamento de fé raciocinada. Este não é o pensamento proposto pelos espíritos em 1857. Quando eles dizem a reencarnação existe, explicam o porquê e como é possível existir a reencarnação. E explicam com detalhes que nos faz entender cientificamente a existência da reencarnação, a existência da alma, a sua sobrevivência à morte, a possibilidade da comunicação desta alma conosco, os encarnados, alma ou espírito. Então, a doutrina dos espíritos deixou de ter o pensamento religioso do século XIX para botar o seu adepto a questionar, a duvidar e a entender, a estudar profundamente todos os princípios religiosos. E qualquer pensamento novo que surja deverá passar pelo crivo da razão de cada um de nós. Se nós não entendermos, continuemos a questionar, a buscar a verdade. E abandonemos todo princípio que não passe pela lógica da razão, mesmo que tenha sido dito por um espírito importante. É preciso que a verdade seja sempre questionada. E é isto que fez com que a fé e a razão se tornassem no século XIX inimigas. Inimigas no sentido teórico. Cientistas, normalmente materialistas. Religiosos, não se importando com a ciência. E a doutrina dos espíritos veio fazer a união desta fé com a razão. É por isto que, na citação de Allan Kardec, na
contracapa do Evangelho, que este ano faz 150 anos da sua primeira publicação, ele escreveu esta frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Em todas as épocas da humanidade, quer dizer, daqui a 1000 anos, o princípio da reencarnação, da existência e sobrevivência dos espíritos após a morte, a comunicação desses conosco através da mediunidade, a existência do mundo espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, todos estes postulados terão que ser sempre questionados e não podem ser desmentidos pela ciência. Se um dia os nossos cientistas provarem que somos o único planeta do universo onde existe vida, este princípio não se torna mais um postulado inabalável. Mas, ao contrário, parece que a ciência caminha de encontro aos princípios revelados pelos Espíritos, a confirmar todos eles a cada ano que se passa, a cada experiência que se faz, a cada teoria nova que se aprova como verdade. Os princípios espíritas vão se solidificando como postulados verdadeiros. Então, o verdadeiro espírita, além de domar as suas más tendências, estuda a ciência para compreender e ter uma fé cada vez mais inabalável. Vejamos, então, alguns princípios espíritas e vamos compará-los com o que a ciência diz hoje, para vermos qual é essa lógica da razão, a que Kardec diz que a fé precisa sempre estar encarando de frente a frente. Primeiro, como a fé espírita encara a razão de frente a frente? Olha só. Acreditamos nos princípios espíritas por terem sido revelados pelos espíritos? Eu não. Eu acredito porque os compreendo. Porque continuo pesquisando e eles cada vez mais se tornam realidade aos meus olhos. Aos meus olhos observadores do que a ciência descobre hoje. Porque se amanhã alguém vier dizer que o espírito de André Luiz ou de quem quer que seja revelou isto e não estiver de acordo com a razão, com a lógica, com os princípios já provados e com as descobertas da ciência, desculpa, senhor André Luiz, mas esta ou não foi o senhor quem disse, ou não é verdade, se enganou. Ou porque foram aceitos pela genialidade de Allan Kardec. Quem lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o próprio Evangelho, não pode ler aceitando tudo. É preciso questionar para que possamos entender. Então, falado isso, a fé espírita é raciocinada. Usa o raciocínio a todo tempo, diferente da fé propagada por algumas outras religiões. Vamos então à questão 27 do Livro dos Espíritos, para mostrarmos como Kardec, com base nesse raciocínio da fé, não acreditou apenas que eram os espíritos que estavam se comunicando com ele. Ele fez a seguinte pergunta na 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A resposta: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. Está colocado entre o espírito e a matéria. O quê? O fluido universal. É fluido, como a matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas
de que apenas conheceis uma parte mínima. É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, os espíritos disseram a Kardec que, além da matéria que nós conhecemos, com esta densidade, existe uma matéria que está entre esta bruta e o espírito, que ele chama de fluido universal, que é capaz de se transformar em todos os tipos de matéria que nós conhecemos. Quem estuda física e química sabe que os elementos que constituem o nosso mundo material, os elementos químicos, na verdade, se nós olharmos para eles com um olhar mais amplo, nós vamos ver que eles se diferem um do outro pela aparência, pela dureza, pela constituição, mas intimamente são a mesma coisa. Quem já estudou química sabe que a diferença de um átomo de ferro para um outro mineral, que aparentemente tem cor diferente e dureza diferente, é apenas um pouco mais de massa no núcleo e um ou dois ou mais elétrons girando em torno do núcleo. E aí eles se tornam de aparência diferente. Mas se eu fosse capaz de acrescentar um elétron em determinado elemento químico, ele se transformaria em outro. E é isto que os alquimistas sempre tentaram fazer. Transformar o cobre em ouro. Mas é preciso, para que isso ocorra, que se mexa na estrutura molecular atômica do elemento. E vem os espíritos dizer em 1857 que existe um fluido que é capaz de se transformar em todo tipo de matéria existente no universo. Hoje, a ciência estuda estados de matéria que se aproximam do estado da energia. E já vê a possibilidade de transformar a energia, de condensar a energia, para que ela volte a ser matéria bruta como a nossa. Hoje, a física quântica e os nossos cientistas se aproximam da realidade de um mundo invisível, aonde os fenômenos ocorrem a distâncias incomensuráveis no universo, mas totalmente relacionados entre si. Como pode algo que ocorre aqui na Terra ser capaz de influenciar materialmente algo que está a anos-luz de distância de nós? Hoje a nossa ciência já pesquisa essa possibilidade e muitos deles já dizem que o universo é todo relacionado e que existe algo que une esse universo, uma matéria que para nós é invisível e que os espíritos revelaram como sendo o fluido universal, que combinado nas suas diversas possibilidades geram todos os tipos de matéria no nosso universo. E aí, um amigo nosso, cientista da USP em São Paulo, físico e que tem teorias dentro da física quântica, nos diz assim: Delane, preste atenção. O que falam os espíritos a respeito da constituição do perispírito, da constituição do espírito, que é matéria, que é semimatéria, que é matéria quintessenciada. E eu sempre fiquei encucado, que matéria é essa? Quando nós desencarnamos e esse corpo bruto, que é feito de todos os minerais que constituem o nosso mundo, fica inerte, vira pó de novo, o perispírito se desprende do corpo. Dizem os espíritos que isto é matéria ainda, que apesar de invisível, é uma matéria de quinta essência. E aí, este nosso amigo desenvolve uma teoria científica para dizer que essa nossa matéria, que os nossos átomos, se eles se comportarem com uma velocidade dos elétrons um pouco mais lenta,
eles são capazes de se tornar invisíveis aos nossos olhos. Aí ele me diz assim, para mim, o perispírito, o mundo espiritual, as cidades espirituais como o nosso lar e todas as outras são constituídas da nossa mesma matéria. Só que numa velocidade tal que fica para nós invisível. Não é uma outra matéria, é a mesma matéria numa outra dimensão. Falei, meu Deus, isto é tão natural, isso nos dá uma ideia tão real de que o Espírito não é invenção, de que o Espírito é feito da mesma substância que o nosso corpo, só que numa dimensão, vamos dizer assim, mais lenta, que se torna invisível aos nossos olhos. Mas, se todos nós estivéssemos nessa mesma dimensão, tudo para nós teria consistência. Se eu estou aqui em perispírito, sem o corpo material, e esta mesa é feita da mesma matéria que constitui o meu corpo de perispírito, quando eu colocar a mão, a mesa terá resistência para mim, porque a matéria que a constitui é a mesma que constitui o meu corpo, apesar de invisível. Então, o plano espiritual, as cidades espirituais, elas não são vaporosas, elas não são invisíveis, elas são tão reais quanto o nosso mundo é para nós. Depende da dimensão de matéria que estejamos vivendo. E esse cientista vem nos mostrar que a única mudança, segundo a sua teoria, que ocorreu é a diminuição da velocidade dos elétrons em torno do núcleo. E isto vem também nos explicar como podem os espíritos fazerem com que esse copo se desmaterialize e seja transportado para um outro local fechado e lá surja novamente. É o que estuda os espíritos no livro dos médiuns como fenômenos de transporte. Meus amigos, aqui nós temos matéria com elétrons girando numa determinada velocidade. Se eu fosse capaz de diminuir essa velocidade, o copo ficaria no mesmo lugar, mas invisível aos nossos olhos. E aí, como espírito, eu o transportaria por inteiro, e ele não oferece mais resistência porque a matéria está em outra dimensão. Vai passar pela parede como se ele não existisse, mas na verdade, a sua constituição e forma continua existindo. As moléculas que o compõem continuam existindo da mesma maneira. Eu o levo pela minha vontade à sala do edifício de lá. E lá, em cima da mesa, o coloco e deixo de influenciar sobre as suas moléculas. E ele novamente se reconstitui em matéria da nossa dimensão. Parece milagre, mas é ciência pura. É mexer na estrutura íntima dos átomos e das moléculas e produzir um fenômeno que qualquer um pode produzir. Todos os milagres do Cristo são assim explicados com essa visão nova de que o mundo não é somente o que os nossos olhos veem. E que o mundo é, na verdade, comandado pelas forças do pensamento inteligente, pelas forças do espírito, que são capazes de manipular todos esses fluidos do universo e transformá-los no que quiserem. Não nós, espíritos ainda atrasados, mas espíritos construtores do universo, do cabedal de Jesus, que foi capaz de presidir a formação do nosso planeta, desde que ele se tornou uma bola de fogo, se condensando até o surgimento da vida, até o surgimento dos animais e da humanidade. A doutrina dos Espíritos desvenda para nós um mundo novo e faz com que nós acreditemos na alma, no mundo espiritual, como uma realidade bem próxima dos nossos olhos. Na pergunta 82 do Livro dos Espíritos, Kardec fala assim: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Olha a palavra imaterial, quer dizer não material. O que eu acabei de dizer da teoria do nosso cientista
é exatamente o contrário, que o perispírito é matéria. Ele não é imaterial, não material, ele é matéria, mas matéria quintessenciada numa dimensão molecular diferente da nossa. Mas os mesmos átomos que constituem o nosso corpo são os átomos que constituem o corpo do mundo espiritual. Não era para ser diferente, meus irmãos. A evolução da nossa Terra, do nosso universo, não dá só saltos. O que vale, as leis físicas que valem para o nosso mundo físico, tem que valer de forma semelhante para tudo que exista. Senão perde o sentido e a unicidade da criação. Olha o que dizem os Espíritos. É exatamente o que nós falamos na pergunta 82. Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos, mas não escapa mais ao alcance dos sentidos da física quântica. Não escapa mais aos olhos das máquinas do CERN na Suíça, aonde já se faz colisões de substâncias bem menores do que o próprio elétron, que gira em torno do núcleo dos nossos átomos. E já se descobre outras e outras substâncias, como o bóson de Higgs, o grande Higgs, que há 50 anos atrás lançou a teoria que existia uma outra partícula no átomo capaz de unir todos os fótons do universo e transformá-los em átomos e transformá-los em matéria. A ciência caminha cada vez mais para descobrir esse mundo da matéria quintessenciada. Não está longe o dia em que a ciência dará o checkmate de que existe um mundo paralelo ao nosso, invisível, mas tão real quanto ao nosso, revelado a nós pelos Espíritos em 1857. Não sei se estaremos encarnados, mas será o grande marco, a grande revolução da nossa humanidade. O início verdadeiro do terceiro milênio, aonde ninguém mais questionará a existência dos Espíritos, que todos teremos a certeza científica da continuidade da vida. Isso mudará por completo todas as nossas relações sociais. Todas as nossas leis civis levarão em conta a eternidade, a continuidade da vida. Não se falará mais em pena de morte, não se falará mais em aborto, porque teremos a certeza científica de que o que sobrevive à alma continua tendo responsabilidade e continuidade nos seus atos e escolhas. Podem escrever 300 anos a mais, no máximo, a nossa terra é outra, completamente outra. E nós estaremos voltados numa única encarnação a aproveitar o nosso tempo para ampliar os nossos entendimentos e fazermos como fazem os espíritos nos mundos felizes, que fazem 4 faculdades numa mesma vida, que estudam diversas áreas do conhecimento para aproveitar o seu tempo, que não trabalham para se enriquecer das coisas materiais, mas trabalham para se enriquecerem de virtudes. A lógica da fé raciocinada nos faz entender e acreditar na vida futura, no reino de Jesus. Falemos então desta vida futura. Qual de nós nos preocupamos com ela? Qual de nós temos a vida futura como algo real? E o que é essa vida futura? Eu tenho a impressão que quando nós pensamos assim, pensamos em algo tão longe de nós, tão longe que não damos a mínima importância a ela.
somente quando se aproxima a hora de se ingressar nessa vida futura. Aí sim. Aí o desespero se instala, aí as pessoas choram, aí as pessoas avaliam o que fizeram da sua vida e ficam não querendo ir para a vida futura por conta dos filhos, por conta dos netos, dos bisnetos que eu não conheci, porque eles ainda não nasceram. Podia Deus me dar um pouco mais de tempo? Tempo para quê? Para nós continuarmos a tratar da vida presente como se a vida futura não existisse? Para nós continuarmos não valorizando as relações pessoais da forma que deveríamos valorizar? O futuro é agora. Quando Jesus fala da vida futura, fala para nós uma humanidade que não via além da vida material. Nos alerta que há continuidade, que na verdade a vida é única. E a vida é o presente, a vida é o agora. Nós teremos que deixar de ser aquelas criaturas que fazem as coisas de forma a sempre projetar a felicidade para o futuro. Começamos na segunda-feira, doidos para que chegue a sexta-feira, porque é o dia de descansar. Se o trabalho te cansa, algo está errado dentro de você. É preciso que nós mudemos a nossa visão do que é trabalho, para achar nele, qualquer que seja a atividade que desempenhamos aqui na Terra, o prazer de realizá-lo. Vocês já leram Nosso Lar? Lembra de Clarencio, que preside a cidade de Nosso Lar? Há quantos anos Clarencio não dorme? Que é falado no livro Nosso Lar. André Luiz diz que pelo menos há 30 anos Clarencio não dorme. Todos os outros da cidade de Nosso Lar, quando o sol se põe, eles vão para suas casas e descansam. No outro dia amanhecem como nós fazemos, vão para as suas atividades e trabalham o dia inteiro. Nos finais de semana tem descanso, tem música, tem atividades que enobrecem a alma e que fazem com que saiamos do estresse da atividade rotineira. Mas Clarencio não. Ininterruptamente, 24 horas por dia, ele está cuidando da administração da cidade de Nosso Lar. Mas por que ele não sente vontade de dormir? Porque, na realidade, o seu corpo perispiritual não tem mais a dimensão pesada dos corpos espirituais ou perispíritos dos habitantes da cidade de Nosso Lar. Porque a sua alma já está num padrão vibratório tal que imprime às moléculas do seu corpo uma vibração que não mais sofre as influências da fome, da sede, do sono, que já não cede mais a isso. E não há espaço em sua mente para deixar de pensar nas suas atividades. E quando ele pensa nas suas atividades e vai dando solução, ele vai criando em torno de si o prazer de realizá-las. Vai gerando uma atmosfera de alegria constante e de amor perene por estar resolvendo os problemas dos outros. E isto realimenta a sua alma. As suas moléculas e átomos que compõem o seu corpo espiritual se mantém em atividade pela única respiração que faz, ou somente pela respiração que faz. Vocês lembram no livro Nosso Lar que Clarencio começou uma campanha, e essa campanha durou 30 anos na cidade de Nosso Lar, para convencer e explicar às pessoas que era melhor que elas exercitassem a alimentação mais frugal, uma alimentação mais de caldos,
e fossem deixando as alimentações pesadas à base da nossa carne. Que era preciso fazer exercícios de respiração para equilibrar o próprio corpo perispiritual. E que por 30 anos, palestras e seminários em todos os setores da cidade de nosso lar tentavam impor às pessoas um autodomínio da mente sobre o corpo perispiritual. Para quê? Para que eles se cansassem menos. Para que eles pudessem mudar o padrão mental para um padrão que sustente o corpo sem que ele se fadigue, para que possam evoluir. E vocês acham que aqui na Terra é diferente? Não é. Parem e observem. Há pessoas que trabalham, e trabalham com prazer, 12, 16 horas por dia. E aí, uns dizem, você é ligado em 220 volts. Porque não é possível. Você não para, você não se cansa. E ao contrário do que possa parecer, esse trabalho de 12 ou 16 horas não o deixa de mau humor. Em qualquer hora do dia, no meio do trabalho que você encontra, a pessoa está alegre, sorridente e pronta para ajudar. O que move essa pessoa? O que está na sua alma. A energia que demanda, ou melhor, a energia que vem da sua alma mantém o seu corpo aceso. E aí, quando chega em casa, tomou um banho e está novo, como se nada estivesse acontecendo. Essas pessoas não esperam a sexta-feira para ser felizes. Não ficam chorando no domingo à noite, porque a musiquinha do término do Fantástico está anunciando que na segunda-feira tem que voltar ao trabalho. Para elas, tanto faz. Se é segunda, terça, quarta, feriado, sábado ou domingo, sempre há na sua cabeça algo de útil a fazer. E ele está aproveitando o tempo. Não num trabalho irracional, mas num trabalho sempre prazeroso. Mas essas pessoas não passeiam? Passeiam. E quando passeiam, são no passeio aquela fonte de alegria e de prazer. Porque eles vivem o presente. Eles não se projetam para o futuro fugindo de si próprios. Eles estão sempre aproveitando cada minuto das suas vidas, aonde quer que estejam. E aonde quer que estejam, estão bem consigo mesmos. Assim é Clarencio. Assim são todos os espíritos superiores. E assim é que deveremos ser. E isso nos mostra que essa vida futura no reino de Jesus não está lá, mas está dentro de nós. E quem nos vem nos mostrar isto é a lógica da fé raciocinada. São todos os princípios da doutrina dos espíritos. A lógica do perdão. Por que perdoar? Nossa, é tão difícil perdoar. Por quê devo eu perdoar? Se o que o outro fez está errado. Se o que o outro fez, ele não deveria ter feito. Se o que o outro fez é algo de mal, por que eu devo perdoar? Porque Jesus falou? Não. Porque os espíritos disseram? Não. Porque se eu não perdoar, eu vou estar ligado ao erro. Eu vou me ligar mentalmente por não esquecer e desejar vingança, por desejar revide, eu vou estar amarrado ao que o outro fez de errado. Perdoar é se desligar dessa faixa negativa que tentou me atingir. Então, se eu fizer isto, eu vou ficar bem comigo mesmo. Então, eu devo perdoar, porque a ação de perdoar vai me livrar de um estado mental que me prejudica. Enquanto eu estiver lembrando das ofensas e dos ofensores, eu estou alimentando dentro de mim algo que desorganiza
todas as minhas células e todo o meu organismo, tanto perispiritual quanto material. Devemos então perdoar, porque esse é o único caminho de se desvencilhar do mal. Porque nós cultivamos o mesmo padrão do mal do outro que nos ofendeu, enquanto estivermos ressentidos pela sua ação. Quando nós, ao contrário, passarmos a entender que o mal que ele fez eu não devo fazer, que o mal que ele fez gerou nele um desequilíbrio e por isso, coitado dele. Quando eu passar a entender que ele não é capaz de fazer diferente por ainda não ter compreendido essa lógica do perdão, eu não vou me importar com a sua ação errada. Nem vou querer corrigi-lo à força. Vou dar tempo para que ele amadureça e entenda o erro e queira mudar. Se eu puder me tornar o instrumento da sua mudança para o bem, que eu seja, mas que seja outro na vida, nas circunstâncias da vida, mas eu vou seguir a minha e não vou me importar com isto. Então, a doutrina dos Espíritos não diz perdoai ao seu próximo, porque este é o caminho da salvação. Acredite, ponto final. Não, não há outro caminho de você se desvencilhar do mal, a não ser se colocando acima dele e deixando que esse mal fique com quem o cometeu e não dentro do seu íntimo. Essa lógica do perdão mostra que se você não acreditar na vida futura, não há como aceitá-la, porque é difícil quando nós nos sentimos ofendidos. Por que que nós nos sentimos ofendidos? Você tem culpa? Eu tenho culpa de você estar desequilibrado? De você fazer o mal ou tentar me prejudicar? Não. A culpa está em você, não em mim. Se eu não me importo com ela, é como se eu tivesse uma barreira protetora e esse mal vem e passa. Ou eu me desvio dele. Bate e volta. E passo a emitir um impulso idêntico ao seu, que me desequilibra, como desequilibrou a ele. Todos nós temos aqueles que nos ofenderam. O grande teste de saber se eu perdoei ou não é, o primeiro, se lembrar da ofensa. Ainda te deixa com o coração acelerado? Ainda te descontrola lembrar da ofensa? É preciso trabalhar isso melhor. E quando você se aproxima do ofensor, depois de alguns anos, volta tudo à tona? Você tem vontade de correr? Você tem vontade de atacá-lo? Olha, ainda há algo desarranjado dentro de você. É preciso exercitar com aqueles que nos ofenderam, de enxergar nele bons atos, a boa parte que existe nele, para anular a nossa ligação mental com o mal que nos fez. Vou dar um exemplo. O seu patrão que está sempre te pegando no pé de uma forma injusta, não é? Te perseguindo, que te deixa transtornado durante o serviço pelas injustiças e os abusos que comete para com você. Aí você chega em casa, passa a noite inteira pensando naquilo e numa maneira de respondê-lo, ou de fazer o serviço mal feito para prejudicá-lo também. Aí você passa uma noite sem dormir, provoca dor de cabeça, azia e diversos outros transtornos. Olha só, a falta de se desligar da ofensa ou do erro do outro está provocando em você a noite inteira transtornos. Você amanhece cansado, como se não tivesse dormido. E vai para o serviço novamente. Ele torna a te ofender, você não aguenta e explode. O que é preciso fazer? Nas suas meditações, se não é religioso, pelo menos nas meditações, se é religioso nas suas preces, começar a lembrar, peraí, fulano é assim comigo, mas ele tem esta qualidade, por exemplo. Quando ele percebe que está errado, ele volta atrás. Se fixa nessa boa qualidade que esse patrão tem, procure as boas qualidades das pessoas
e se fixe nela. E o resto, releve, para que você possa se aliviar. Visto essa lógica do perdão, para terminar, nós vamos ver que a lei do amor promove a harmonia do universo. Essa frase ela é tão séria e tão completa que mesmo a nível material ela é verdadeira. Toda a harmonia que existe na natureza é provocada por um pensamento que a mantém em harmonia. E esse pensamento é o pensamento do Criador, que se manifesta nos pensamentos de todos os espíritos superiores e em toda a escala dos espíritos até nós. Os átomos se mantêm combinados para formar a nossa matéria porque há alguém desejando que isso continue ocorrendo. Isto a ciência está longe de perceber. Mas nós podemos colocar em laboratório todos os átomos que compõem esse copo. Nós não conseguimos fazer com que eles se unam para formar o copo. Porque falta-nos essa força que os mantém combinados naquela exata estrutura para a matéria se manter. O nosso planeta e todos os fenômenos da nossa natureza continuam ocorrendo da forma que ocorrem, porque são mantidos pela inteligência superior do universo. E há espíritos evoluídos que cuidam destes processos. Isto é semelhante à nossa casa. Vamos fazer uma visita à casa de cada um agora? Como ela está? De acordo com o que deixamos. E deixamos arrumada ou desarrumada pela força do nosso pensamento. Você chega na sua casa, está precisando de varrer. O que você faz? Primeiro, deseja varrer. A vassoura não vai vir na sua mão e nem você vai fazer os movimentos se os seus pensamentos não estiverem elaborando este processo. Para que os comandos venham para o cérebro, para os músculos e você possa varrer. Se você deixa de desejar de limpar a sua casa, volta lá daqui a um mês, daqui a um ano. Você não vai reconhecer a sua casa. Se Jesus abandonasse o nosso planeta, ele não seria a beleza que é. Se os espíritos superiores que comandam todos os processos materiais e espirituais do nosso planeta deixassem de desejar e pensar, tudo viraria um caos. O universo é mantido, a harmonia do universo é mantida por essa lei do amor. Essa lei da vontade, que é inata ao ser pensante, que existe no coração de cada espírito que habita o universo. E todos os fenômenos maravilhosos que a ciência descobre são comandados a nível material, porque existe uma força não material unida a ela. Que nós possamos, com esse entendimento, mudar a nossa maneira de pensar, repensar os valores da nossa vida e identificar o que nas nossas vidas e na nossa rotina realmente vale a pena persistir e manter. Se o nosso pensamento diário é de revolta contra a atitude da nora, do genro, do filho que não age conforme a sua vontade, passe a desejar que eles ajam de forma correta, mas não emita pensamentos de crítica, porque esses desarmonizam os fluidos ou o fluido universal que compõe o nosso ambiente. Desarmoniza o universo em volta de nós. E esse universo conspira contra nós. André Luiz já dizia que a água do nosso pote ou do nosso filtro captam as vibrações do nosso pensamento e se tornam mais ou menos benéfica de acordo com o que nós estivermos pensando e desejando. Cuidado ao entrar na casa dos brigões, dos egoístas e beber água.
Você não está bebendo água fluidificada, e sim magnetizada por energia deletéria. Isso é lei física. Agora, ele pode me dar um copo da sua água desarmonizada e eu, antes de beber, olhar para ela e falar que essa água me abençoe. Eu emiti energia positiva que transforma na mesma velocidade do que a energia negativa os fluidos à nossa volta. Essa é a doutrina espírita que nos dá essa fé inabalável há 150 anos, que explica todos os fenômenos e nos bota de novo no rumo da harmonia do universo. E a harmonia do universo não é lá, é aqui dentro de nós. Que nós possamos ter um bom domingo, uma boa semana e muito obrigado.